Você já percebeu quanta energia desperdiçamos nos explicando para pessoas que nem se importam? Pense nisso. Quantas vezes você se viu justificando suas decisões, defendendo seus sonhos, ou esperando que alguém lhe desse permissão para ir atrás do que você quer? Deixe-me dizer uma coisa. Cada segundo que você gasta tentando se provar para os outros é um segundo que você está roubando do seu próprio progresso. É hora de parar. No momento em que você muda o foco para dentro, tudo na sua vida começa a mudar. Por quê? Porque o sucesso não vem de falar sobre o que você vai fazer, não vem de convencer outras pessoas de que você é capaz. Vem da ação, vem da disciplina, vem de aparecer para si mesmo todos os dias, quando ninguém está olhando. A maioria das pessoas não consegue o que quer na vida porque está muito distraída. Elas deixam o barulho do mundo atrapalhar seu próprio progresso. Elas passam horas navegando pelas redes sociais, comparando sua jornada com o vídeo de destaques de outra pessoa. Elas se preocupam com o que seus amigos ou familiares pensaram se seguirem um caminho diferente. Elas desperdiçam sua energia discutindo com pessoas que nem sequer têm os seus melhores interesses em mente. E no final do dia, elas se sentem esgotadas, frustradas e presas no mesmo lugar. Mas deixe-me dizer uma coisa. Quando você elimina distrações, quando para de explicar, quando se concentra apenas no que realmente importa, é aí que você se torna imparável. Porque a verdade é que o sucesso se constrói no silêncio. É construído nas primeiras horas da manhã, quando ninguém mais está acordado. É construído nos momentos em que você escolhe trabalhar em vez de buscar validação. É construído nos momentos em que você persevera, mesmo quando ninguém está aplaudindo. Você não precisa de plateia. Você não precisa de aprovação. O que você precisa é de consistência. Quanto mais você se concentra em si mesmo, no seu crescimento, na sua disciplina, no seu aprendizado, mais tudo ao seu redor começa a se alinhar e você começa a atrair melhores oportunidades. Você começa a tomar decisões mais inteligentes. Você começa a se sentir mais confiante. Não porque alguém lhe disse que você é bom o suficiente, mas porque você provou isso a si mesmo por meio de suas ações. E deixe-me esclarecer, não se trata de se isolar ou se isolar do mundo. Trata-se de proteger sua energia. Trata-se de ser seletivo com onde você investe seu tempo e atenção. Trata-se de entender que nem toda conversa merece sua resposta, nem toda opinião merece sua atenção e nem toda pessoa merece acesso à sua mente. Quando você aprende a proteger seu foco, você ganha controle sobre sua vida. A melhor parte é que, quando você trabalha em silêncio, quando para de anunciar cada movimento seu sucesso se torna inegável. As pessoas começarão a notar. Elas se perguntarão como você conseguiu. Elas verão os resultados e você não precisará dizer uma palavra. Suas ações falarão mais alto do que qualquer coisa que você possa ter dito. Então, aqui está o desafio. Pare de falar sobre o que você vai fazer. Pare de se preocupar com o que os outros pensam. Pare de esperar por permissão. Apenas faça o trabalho. Concentre-se em si mesmo. Apareça todos os dias e confie que, quando isso acontecer, tudo dará certo. Você consegue. Agora vá e faça acontecer. Sabe aquela sensação de que tudo o que você dá atenção cresce e ganha vida? É real. Quando você escolhe focar em crescimento, disciplina e aprendizado, sua vida começa a mudar de uma forma que parece quase mágica. Sua energia é como um superpoder que você carrega dentro de si, e a maioria das pessoas nem percebe o quanto pode moldar a própria realidade com ela. Cada pensamento que cruza sua mente, cada passo que você dá, cada escolha que faz, tudo isso está desenhando o mapa do seu futuro. Mas aqui está o grande problema. Muita gente está gastando essa energia nos lugares errados. Elas ficam obcecadas pelo que falta na vida delas, em vez de sonhar com o que é possível.
Se distraem com redes sociais, fofocas ou preocupações com o que os outros pensam, em vez de investir em si mesmas. E depois se perguntam: por que eu me sinto preso? A verdade é que sua vida é como um espelho. Ela reflete exatamente aquilo que você alimenta com sua atenção. Se você está sempre mergulhado em pensamentos negativos, convivendo com pessoas que te puxam para baixo ou desperdiçando tempo, com coisas que não te levam a lugar nenhum, adivinha? Sua realidade vai ser um eco disso. Mas, por outro lado, se você canalizar sua energia para se melhorar, para aprender coisas novas, para se tornar a melhor versão de si mesmo, o mundo ao seu redor começa a se transformar junto com você. E não é só papo motivacional, não. Tem ciência por trás disso. Seu cérebro tem um mecanismo chamado sistema de ativação reticular, que funciona como um filtro. Ele destaca tudo que está alinhado com o que você pensa mais. Já reparou que quando você decide comprar um carro, de repente começa a ver aquele modelo em todo canto? É seu cérebro trabalhando. Agora, imagina se você treinasse ele para focar em oportunidades em vez de problemas. E se você se programasse para enxergar soluções em vez de barreiras? Você começaria a atrair exatamente o que quer, em vez de se contentar com o que aparece. O problema é que muita gente deixa o ambiente tomar conta da própria energia. Acordam, pegam o celular e já mergulham nas notícias, nas redes sociais, na vida dos outros. Deixam o drama, a negatividade e as distrações ditarem o tom do dia. E no final se sentem esgotados e sem rumo. Mas aqui vai uma verdade importante. Sua energia é sua responsabilidade. Ninguém vai protegê-la por você. Se você quer mudar sua vida, precisa decidir, de propósito, o que vai entrar na sua mente e no seu espaço. Isso significa traçar limites. Significa dizer não para coisas que não te aproximam dos seus sonhos. Significa escolher estar perto de pessoas que te inspiram, que te desafiam a crescer, em vez de te segurar no mesmo lugar. Significa trocar reclamações por ação, desculpas por disciplina e distrações por foco. Quando você começa a fazer isso, quando se compromete a nutrir sua mente com pensamentos positivos e sua vida com hábitos que te elevam, os resultados aparecem. E quando eles aparecem, tudo muda. Aquele problema que te tirava o sono não te abala mais. A negatividade que te derrubava passa despercebida. As pessoas que duvidavam de você ficam no passado, não porque o mundo mudou, mas porque você mudou. Você aprendeu a focar no que importa de verdade. Sucesso não é questão de sorte, é questão de alinhamento. É sobre garantir que suas ações, sua mentalidade e sua energia estejam apontando na mesma direção, a vida que você quer construir. Você não precisa ter todas as respostas ou um plano perfeito, mas precisa ser intencional com o que você escolhe alimentar. Porque no fim das contas, cada momento que você dedica ao seu crescimento está construindo seu futuro. Ou você alimenta seus sonhos ou alimenta seus medos. A escolha é sua. E aí já parou para se perguntar no que você está colocando sua energia? Porque quer você perceba ou não, essa escolha está esculpindo sua vida dia após dia. Distrações são como ladrões silenciosos. Elas roubam seu progresso sem você nem notar. Não é que as pessoas não tenham talento ou potencial. Não é que elas não sejam capazes de coisas incríveis. O problema é que elas estão tão ocupadas olhando para o lado errado que esquecem de construir o próprio caminho. Cada vez que você se deixa levar por uma onda de negatividade, por opiniões que não pediram ou por um drama que não te leva a lugar nenhum, você está tirando tempo e energia dos seus sonhos. E o pior, a maioria nem percebe que está fazendo isso. Vamos ser honestos. Quantas horas você já perdeu rolando o feed do Instagram, vendo a vida dos outros em vez de trabalhar na sua? Quantas vezes deixou o mau humor de alguém te tirar do sério e te desviar do foco? Quantas vezes prometeu começar algo importante, mas acabou
perdido em algo que no fundo não fazia diferença. É isso que as distrações fazem. Elas te puxam para longe do que realmente importa. E quanto mais você abre espaço para elas, mais difícil fica manter os olhos no seu propósito. E olha, nem sempre as distrações são óbvias. Às vezes, elas vêm disfarçadas de urgências, que na verdade não tem nada a ver com seus objetivos. Uma discussão boba que não resolve nada, uma reunião que poderia ter sido um e-mail, uma saída que você só foi por educação. Essas coisas parecem pequenas, mas juntas viram uma avalanche que te impede de avançar. Cada minuto gasto com algo que não te aproxima dos seus sonhos é um minuto que você poderia estar usando para chegar mais perto deles. As pessoas mais bem-sucedidas do mundo sabem disso e são implacáveis com o próprio tempo. Elas não deixam o dia ser ditado por distrações, não gastam energia com coisas que não valem a pena. Protegem o foco como se fosse ouro, porque entendem que sem ele, nada de extraordinário acontece. E você precisa começar a pensar assim também. Se você quer construir algo grande, não pode deixar as distrações tomarem o volante. Você precisa assumir o controle do seu ambiente, do seu tempo, da sua atenção. Uma das maiores armadilhas, a opinião dos outros. É impressionante o quanto a gente se desgasta se preocupando com o que vão pensar. Quantas vezes você hesitou em dar um passo ousado por medo de ser julgado? Quantas vezes deixou de correr atrás de um sonho porque não queria ouvir críticas? Mas aqui vai a real. As pessoas vão te julgar de qualquer jeito. Então, por quê? Não fazer o que te faz feliz? Por que não focar em construir a vida que você sonha, em vez de viver com medo do que vão dizer? No momento em que você para de dar bola para opiniões que não importam, você se liberta para correr atrás do que realmente vale. E quando você foca de verdade, as coisas começam a acontecer. Você rende mais, vê progresso de verdade, sente uma confiança que não vem de tapinhas nas costas, mas de você mesmo provando dia após dia do que é capaz. Esse é o poder de mandar as distrações para o espaço. Isso abre espaço para você se tornar quem você nasceu para ser. Mas, atenção, isso não acontece por acaso. Você precisa querer, precisa ser intencional. Isso significa traçar limites firmes, dizer não mais vezes. Criar uma rotina que coloque seus objetivos em primeiro lugar. Significa cortar tudo que te puxa para trás. Sejam pessoas que te sugam, hábitos ruins ou atividades que só comem seu tempo. Porque no final, sucesso não é só sobre trabalhar duro, é sobre trabalhar com inteligência. E trabalhar com inteligência é proteger seu foco a qualquer custo. Então, se você está cansado de se sentir travado, se está frustrado por não estar onde queria, pare e pergunte: para onde está indo minha energia? Estou investindo no meu crescimento ou jogando ela fora com distrações que me mantêm no mesmo lugar? Porque no momento em que você leva seu foco a sério, tudo começa a mudar. Você ganha velocidade, vê resultados, descobre o quanto é capaz. E o melhor, quando você domina isso, o foco vira um hábito. O progresso vira sua nova realidade. E aquelas coisas que antes te atrapalhavam, elas simplesmente param de importar, porque você se treinou para manter os olhos no que realmente faz a diferença. Não deixe as distrações sequestrem o seu futuro. Cuide do seu tempo como se fosse um tesouro. Proteja a sua energia como se fosse a chave para tudo que você sonha. Quando você faz isso, a transformação na sua vida acontece tão rápido que parece até mágica. Sucesso não é sobre aquele momento grandioso que muda tudo. Não é sobre esperar um golpe de sorte ou a oportunidade perfeita cair no seu colo. Não. O sucesso é construído nas pequenas ações que você escolhe fazer todos os dias, mesmo quando ninguém está olhando. É fácil cair na ilusão de que uma grande virada vai resolver todos os seus problemas. A gente sonha com aquele momento
de virada, como se um único evento pudesse transformar nossa vida da noite para o dia. Mas a verdade é outra. O segredo do sucesso está no efeito acumulativo do que você faz com consistência. São aquelas pequenas coisas feitas em silêncio que parecem não importar no momento, mas que, com o tempo, levam a mudanças gigantes. Pense bem, cada escolha que você faz é como um passo. Ou te leva mais perto do seu objetivo, ou te segura no mesmo lugar. Acordar cedo para trabalhar nos seus sonhos. Isso é progresso. Trocar uma hora de redes sociais por um livro que te ensina algo novo. Progresso. Escolher a disciplina em vez de inventar desculpas. Progresso puro. Essas ações podem parecer pequenas, quase insignificantes, mas quando você as repete dia após dia, elas começam a se somar, como moedas num cofrinho que de repente está cheio. O problema é que a maioria das pessoas subestima o poder da consistência. Elas começam algo novo, cheias de gás, mas, se não veem resultados na mesma semana, jogam a toalha. Trabalham duro por alguns dias, mas, quando nada muda de imediato, voltam para os velhos hábitos. O que elas não enxergam é que o sucesso é construído na repetição. É sobre aparecer mesmo quando você está sem vontade. É sobre fazer o trabalho mesmo sem plateia. Porque, vamos combinar, resultados não aparecem do dia para a noite. Mas isso não significa que eles não vão chegar. Pense como se você estivesse plantando uma semente. Você não joga a semente na terra hoje, esperando colher uma árvore amanhã, né? Você rega, cuida, dá tempo. No começo, parece que nada está acontecendo. Mas lá embaixo as raízes estão crescendo, ganhando força, se preparando para o momento em que vão romper a superfície e virar algo grandioso. O sucesso funciona exatamente assim. Cada pequeno passo que você dá é como regar essa semente. Você pode não ver os frutos logo de cara, mas se mantiver a consistência, eles vão aparecer. O problema é que muita gente desiste antes da hora. Fica frustrada porque o progresso não é instantâneo. Acha que o esforço não está valendo a pena. Mas a verdade é que cada ação conta. Cada momento que você dedica a aprender, crescer e se melhorar, mesmo que seja em coisas pequenas, está te preparando para algo maior. As pessoas que realizam seus sonhos não são as que deram um salto gigante de uma vez. São as que continuaram caminhando quando todo mundo parou. E tem mais. Quando os resultados começam a aparecer, é como se você pegasse embalo. Um bom hábito leva a outro. Um pequeno progresso te dá ânimo para buscar mais. Sucesso atrai sucesso. Mas tudo começa com aquelas escolhas diárias, aparentemente simples. É por isso que ser intencional com seus hábitos é tão crucial. Cada dia é uma chance de construir o futuro que você quer, ou de ficar preso onde está. A escolha é sua e ela começa agora. As coisas que você faz todo dia têm um peso muito maior do que você imagina. Quer ser mais saudável? Não é sobre se matar num treino insano de uma vez. É sobre mexer o corpo todos os dias, nem que seja um pouco. Quer alcançar o sucesso? Não é sobre dar um salto gigante na carreira. É sobre aprender algo novo, melhorar uma habilidade dia após dia. Quer se sentir mais confiante? Esqueça a espera por um tapinha nas costas. É sobre mostrar para si mesmo, com ações constantes, que você dá conta. E a melhor parte? Você não precisa esperar a hora perfeita ou o aval de alguém. Basta se comprometer a dar um passo, por menor que seja todos os dias, na direção do que você quer. Se você mantiver essa consistência, se confiar no processo e seguir em frente mesmo quando parece que nada está mudando, um dia você vai abrir os olhos e perceber que tudo se transformou. Esse é o poder do efeito acumulativo do crescimento. Não é sobre fazer algo grandioso de uma vez. É sobre fazer escolhas pequenas e inteligentes, dia após dia. Porque quando você faz isso, o sucesso não é só possível. Ele se torna inevitável.
Confiança não vem de likes, comentários ou elogios. Não vem de esperar que alguém te diga que você é bom o suficiente. Confiança vem de agir, de provar para si mesmo, com seu próprio esforço, que você é capaz. Quanto mais você faz por você, menos precisa da aprovação dos outros. Muita gente acha que confiança é algo que você tem ou não tem, como se fosse um dom. Mas isso é lorota. Confiança é uma habilidade, e como qualquer habilidade, ela se constrói com prática. Você não fica confiante só pensando em fazer algo. Você fica confiante fazendo, encarando os desafios, mesmo com aquele frio na barriga. A verdade é dura. Se você ficar esperando a aprovação de alguém antes de agir, nunca vai fazer nada que realmente valha a pena. Nem todo mundo vai te apoiar. Nem todo mundo vai entender sua jornada. E se você deixar isso te parar, vai acabar preso, se diminuindo para caber numa vida que parece segura, mas que não te faz feliz. Pense nas pessoas mais confiantes que você conhece. O que elas têm em comum? Não é que elas nunca sentem medo. Não é que elas sempre sabem exatamente o que estão fazendo. É que elas confiam em si mesmas o suficiente para agir, mesmo com insegurança. Elas não perdem tempo esperando permissão, não ficam paralisadas pensando no que os outros vão dizer. Elas simplesmente vão lá e fazem. E por fazerem, elas acumulam provas. Provas de que conseguem enfrentar desafios, resolver problemas, ser capazes. Esse é o segredo. Confiança não é se sentir pronto, é agir antes de se sentir pronto. A maioria das pessoas espera estar 100% preparada, mas esse momento nunca chega. Sempre vai ter uma dúvida, uma incerteza. Se você deixar isso te segurar, nunca vai começar. A única forma de ganhar confiança é dar o primeiro passo, mesmo sem ter todas as respostas, e confiar que você vai descobrir o caminho enquanto anda. E sabe o que acontece? Quanto mais você age, menos você precisa da validação dos outros. Quando você prova para si mesmo que é capaz, a opinião alheia perde o peso. Você para de buscar aprovação porque já se deu o maior aval, o seu próprio. É por isso que quem se arrisca, sai da zona de conforto e se desafia regularmente, parece tão confiante. Não é porque nunca duvidam, é porque já juntaram tantas provas da própria capacidade que a dúvida não manda mais neles. Eles já se viram vencendo antes, então acreditam que podem vencer de novo. E o mais incrível, você não precisa ser o mais talentoso, o mais inteligente ou o mais experiente da sala. Você só precisa ser aquele que está disposto a agir. Confiança não é algo que você espera acontecer. É algo que você cria. Cada vez que você encara algo desconfortável, cada vez que se esforça, cada vez que dá um passo à frente mesmo com medo, você está construindo um pedacinho a mais de confiança. Então, se você está esperando o momento perfeito para com isso, se está hesitando por medo do que vão pensar, deixa isso para lá. Se está buscando alguém para validar seus sonhos, entenda que a única aprovação que importa é a sua. Confiança não é saber tudo. É confiar em si mesmo o suficiente para dar o próximo passo, mesmo sem todas as respostas. Quando você começa a viver assim, quando troca a espera pelo fazer, tudo na sua vida começa a se transformar. Você percebe que não precisa de um ok, de ninguém, não precisa de validação externa. Tudo o que você precisa é se mostrar para si mesmo dia após dia, até que a confiança vire parte de quem você é. E quando isso acontece, meu amigo, nada, nem ninguém te segura. Paciência e disciplina são o que separam quem chega lá de quem joga a toalha antes da hora. A real é que a maioria das pessoas não alcança seus sonhos. Não porque não tem talento, não porque não tem potencial, mas porque falta a elas a paciência para aguentar o tranco. Elas querem resultados instantâneos, tipo fast food, rápido, fácil e na mão.
E quando o sucesso não vem na velocidade que elas esperam, desistem. Mas aqui vai o segredo que elas não sacam. Tudo que realmente vale a pena leva tempo. Todas aquelas pessoas que você admira, que conquistaram coisas incríveis, têm uma coisa em comum. Elas não largaram a mão quando o caminho ficou torto. Não desistiram quando o resultado não apareceu na hora. Elas entenderam que o progresso de verdade é construído aos poucos, com consistência. É aqui que a maioria derrapa. As pessoas começam cheias de fogo, mas ao primeiro obstáculo, a dúvida bate. Elas se convencem de que, se o sucesso não veio rápido, talvez não seja para elas. Mas a verdade é que o atraso entre o esforço e o resultado é normal. Faz parte do jogo. Leva tempo mesmo. Pense numa semente que você planta. Você rega, coloca no sol, cuida com carinho. Por semanas, talvez meses, parece que nada está acontecendo. Mas, debaixo da terra, o crescimento está rolando. As raízes estão se formando, a base está ficando firme, e de repente a planta rompe o chão. O progresso é exatamente assim. Só porque você não está vendo o resultado agora, não significa que ele não está vindo, mas a maioria não aguenta esperar. Desistem antes do grande momento. É por isso que a disciplina é tão crucial. Disciplina é o que te mantém no jogo quando a motivação dá aquela fraquejada. Porque, vamos ser realistas, vai ter dias que você não vai querer levantar da cama. Dias em que a dúvida vai gritar no seu ouvido, em que tudo vai parecer lento demais, em que você vai se perguntar se vale mesmo a pena. Disciplina é escolher continuar mesmo assim. É aparecer mesmo sem vontade. É fazer o trabalho não porque você está no clima, mas porque você fez uma promessa para si mesmo. E aqui vai uma verdade importante. A maioria corre atrás de motivação, mas o que elas realmente precisam é de disciplina. Motivação é como uma brisa, vem e vai. Disciplina é a âncora que te mantém firme. É acordar cedo mesmo querendo dormir mais. É se esforçar mesmo sem plateia. É manter o foco quando as distrações tentam te desviar. E quando você junta disciplina com paciência, aí, meu caro, as coisas começam a se alinhar. Porque quando você confia no processo, quando aceita que resultados levam tempo, você para de se frustrar. Para de desistir na primeira dificuldade. Para de deixar tropeços temporários abalarem sua visão de longo prazo. A maioria superestima o que pode fazer numa semana, mas subestima o que pode conquistar num ano. Elas se desanimam quando não. Vem progresso imediato, sem perceber o quanto poderiam alcançar se apenas continuassem firmes. A verdade é que pequenas ações disciplinadas, repetidas ao longo do tempo, levam a resultados gigantescos. Então, se você está se sentindo travado, se está se perguntando se está no caminho certo, para e pense. Você está dando tempo suficiente para o processo? Está sendo disciplinado mesmo quando é difícil? Está aparecendo todos os dias, mesmo quando parece que nada está mudando? Porque se está, então continua. Você está plantando as sementes do seu futuro e elas vão florescer. É só questão de tempo. Sua grande virada está a caminho. Os resultados vão chegar, mas só se você tiver a paciência e a disciplina para ir até o fim. As pessoas que conquistam coisas incríveis nem sempre são as mais brilhantes ou as mais talentosas. São as que simplesmente não desistem. São as que aparecem dia após dia, confiando que o esforço vai valer a pena, mesmo quando o caminho está cheio de pedras. E é isso que você precisa fazer. Porque quando você domina a paciência e a disciplina, nada pode te parar. Sucesso não precisa de holofotes, não precisa de validação, não precisa que você saia gritando cada passo que dá. Na verdade, o maior poder está em ficar quieto e deixar seus resultados falarem por você. Muita gente perde tempo falando sobre o que vai fazer, em vez de simplesmente fazer.
Elas ficam presas tentando provar seu valor para os outros, correndo atrás de aprovação, esperando palmas. Mas o sucesso de verdade acontece nos momentos de silêncio, quando ninguém está vendo, quando não tem plateia, quando é só você e o trabalho na frente. O problema de ficar falando sobre seus planos é que isso engana sua cabeça. Estudos mostram que quando você anuncia suas metas, seu cérebro te dá uma dose de dopamina, aquele mesmo barato de quando você realmente conquista algo. É como se você já tivesse ganhado, mas na real não fez nada ainda. Por isso, tanta gente fala, mas nunca chega ao fim. Elas já gastaram a energia buscando validação antes mesmo de começarem o trabalho de verdade. Mas quando você fica na sua, quando foca no trabalho em vez de correr atrás de atenção, é aí que a mágica acontece. Você não está desperdiçando energia se explicando, não está pedindo permissão, não está esperando ninguém dizer que seu caminho é o certo. Você está simplesmente fazendo o que precisa ser feito. E com o tempo, isso cria uma força imparável. Pense nas pessoas mais bem-sucedidas que você conhece. Elas não ficam anunciando cada passo no Stories. Não sentem necessidade de provar nada com palavras. Elas aparecem, ralam e deixam os resultados gritarem por elas. Essa é a mentalidade que você precisa abraçar, porque quando você está realmente focado em crescer, não sobra tempo para buscar aprovação. Você está ocupado demais se tornando a pessoa que sempre quis ser. E tem mais. Ficar na sua também protege sua energia. Cada vez que você compartilha seus sonhos com as pessoas erradas, você se abre para a negatividade, para as dúvidas, para as críticas. Nem todo mundo vai te apoiar, nem todo mundo vai entender sua visão. E se você não tomar cuidado, as opiniões dos outros podem plantar uma semente de insegurança na sua cabeça. Por isso, guarde seus objetivos para você e deixe suas ações falarem mais alto. Ficar em silêncio não é só sobre não falar, é sobre direcionar toda a sua energia para o seu crescimento, em vez de se distrair com o que os outros estão fazendo. Muita gente cai na armadilha da comparação, ficando de olho no que o outro conquistou, medindo o próprio progresso pela régua alheia. Mas, no momento em que você vira o foco para dentro, tudo muda. Você para de tentar acompanhar os outros. Para de correr atrás de tendências. Você começa a se dedicar a ser a melhor versão de si mesmo. E aí vem a parte mais bonita. Quando você se mantém focado em você, bloqueia o barulho e se dedica em silêncio, as coisas começam a se encaixar. As oportunidades certas aparecem, o progresso vira real. E a confiança, ela cresce, não porque alguém te disse que você é bom o suficiente, mas porque você provou isso para si mesmo. Sucesso não é ser o mais barulhento da sala, é ser o mais consistente, é aparecer todo dia, com ou sem plateia. É manter o compromisso com você mesmo, mesmo sem aplausos. Porque quando você faz isso, quando para de falar, de se explicar e foca só em crescer, o mundo vai perceber. E você não vai precisar dizer uma palavra. Seu sucesso vai falar por você.